Então tá, vamos aos nossos recados de hoje. Queremos informar que quinta-feira próxima agora, dia 14, será a entrega das sacolinhas de Natal, né, das crianças e também das cestas básicas, né? E queremos agradecer a todos, né, que de uma maneira ou de outra colaboraram para que isso pudesse acontecer, né? As pessoas que apadrinharam as crianças, as pessoas que forneceram, né, itens para a cesta básica, enfim, agradecemos a todos de coração. Isso é de uma solidariedade tremenda, né? Muito obrigado a todos de coração. E quero informar também que as palestras da casa continuarão nessas festas de final de ano, né? Não haverá interrupção. Então, às terças, às 20, sábados, às 18, continuamos os nossos trabalhos. Ok? E quero agradecer também e parabenizar, né, os evangelizadores pela realização do eventozinho sábado com as crianças da evangelização. Nós todos agradecemos, né? E eu não pude participar pessoalmente, mas a gente acompanhou de longe e o negócio foi muito legal, foi muito bom, tá? Parabéns a todos. Então vamos à nossa psicografia de hoje, rapidinho. A psicografia separada para lermos hoje é intitulada Autoevolução. À medida que o ser humano evolui, seu próprio corpo espiritual também evolui, adquirindo potencialidades mais e mais sutis e poderosas, as quais podem ser utilizadas em benefício de toda a humanidade. Os relatos milagrosos de curas perpetradas por espíritos superiores, tais como as obtidas por Jesus, nada mais são do que a aplicação destas potencialidades em seu mais alto grau. Como Jesus tinha um magnetismo gigantesco, ou melhor, ainda o tem, podia facilmente manipular os elementos materiais necessários para que as curas e outras manipulações acontecessem. Nós também, pela nossa fé, podemos modificar as condições materiais que nos cercam, mas dentro dos limites que nossa evolução permite. Nossos pensamentos e nosso magnetismo contribuem para o nosso bem-estar e de outros. A prática conduz à perfeição. E assim, dentro de nossos humildes limites, sejamos aqueles que podem iluminar os ambientes com os nossos bons pensamentos. Nossos corpos podem ser nossos objetos de manipulação também. Pratiquemos o cuidado e o autopasse, em que manipulamos o magnetismo com fé e afinco para aliviar as dores e os sofrimentos pelos quais passamos. Podemos comandar nossas células e nossos impulsos elétricos, se o desejarmos, para nosso bem-estar e para o de outros. Temos apenas que ter a fé necessária e a prática para desenvolver estas habilidades. De forma silenciosa e persistente, com o tempo, seremos os pacificadores que Jesus chamou de bem-aventurados, os quais, com o seu magnetismo, podem modificar o ambiente em que vivem com a sua presença. Não tenham medo e nem incertezas. Pratiquem a emanação magnética energética do bem via a oração e a prática devocional e meditativa e verão as pequenas mudanças positivas em suas vidas e nas de outros. Fiquem com Deus, Verônica. Essa psicografia foi recebida aqui em nossa casa no dia 30/6 do corrente ano. Vamos à nossa prece, então, por favor? Senhor Jesus,
estamos aqui uma vez mais reunidos e uma vez mais nós vos agradecemos, Senhor, por esta oportunidade ímpar de podermos estar aqui junto a corações amigos, reunidos para ouvirmos falar, Senhor, dos seus ensinamentos, à luz da doutrina espírita essa que é o consolador que o Senhor nos prometeu e que tanto bem para a humanidade tem feito. Que possamos nós, Senhor, após o Evangelho de hoje, após a explanação, conhecermos um pouco mais dessa doutrina bendita que tanto bem nos traz. Que assim seja, com a graça de Deus. Bem, a exposição hoje do Evangelho, da palestra, é da USE Santo André. E o nosso amigo Wilson, ele participa do Centro Espírita Jesus no Lar e veio aqui hoje nos fazer um obséquio da palestra. Obrigado. Gente, boa noite a todos. Então, como o nosso amigo e irmão já falou a vocês, o meu nome é Wilson, eu frequento a Casa Espírita Jesus no Lar, mas hoje eu estou aqui representando a USE Municipal de Santo André. E como vocês sabem, a USE não é uma casa espírita como essa, mas é uma sociedade, é a união das sociedades espíritas da cidade de Santo André. E tem como função preparar os trabalhadores para as diversas casas espíritas, através de palestras, através de seminários, através de cursos, né? E a USE, ela escolhe todo mês um tema para que ele seja levado a todas as casas que pertencem à USE municipal, tá? E o tema desse mês é Natal com Jesus. Muito bem. Nós, nos dias de hoje, estamos vivendo os dias que antecedem uma grande festa que ocorre no dia 25 de dezembro. E nesses dias, a nossa vibração espiritual, ela aumenta, não é? Nós mesmos podemos sentir essa atmosfera boa, feliz. Parece que as pessoas estão mais dispostas a se ajudarem, a ajudar o próximo, não é? E esse estado vibracional de cada um de nós, juntando-se a todos os habitantes do nosso planeta, eles geram uma atmosfera especial ao redor do nosso planeta, e essa atmosfera, ela cria condições propícias para que bons espíritos se aproximem do nosso planeta, de formas que espíritos encarnados como nós e espíritos desencarnados vivendo no mundo espiritual se unem, se juntam para celebrarem o nascimento do Cristo aqui na Terra. Nessa época, nós vemos a cidade muito enfeitada, colorida, muitas luzes. Nós vemos o comércio mostrando as suas vitrines iluminadas, coloridas, com os mais diversos produtos, né? Comes, bebes, roupas, brinquedos, né? Nos chamando a atenção para esses dias que antecedem a festa de Natal, de tal forma que parece até que
tudo aquilo que se encontra nas vitrines coloridas devem fazer parte da festa do dia 25, como se nos dissessem que aqueles produtos são indispensáveis para a nossa festa, não é? E não só isso, desde já muito na antiguidade, artistas, pintores famosos, eles eternizaram o momento do nascimento da criança e o local do nascimento da criança, com pinturas valiosíssimas. Pinturas como do pintor Caravaggio, Ambrogio, Botticelli, pinturas que valem muito dinheiro, não? Sem contar com os presépios que são montados com luxo, com coloridos, né? Com vestimentas suntuosas, como, por exemplo, um presépio que é montado todos os anos na igreja de San Giné, em Madrid, na Espanha, onde os personagens recebem uma vestimenta, a cada ano recebem uma vestimenta diferente, luxuosa, bordadas com fio de ouro. A Maria, a mãe da criança, recebe uma coroa de ouro na cabeça, não é? Então, nos dá a impressão que esses artistas, esses pintores e esses devotos, né, se envergonham do local do nascimento do Cristo. Porque, na verdade, Jesus nasceu numa estrebaria. E uma estrebaria não é o lugar mais limpo do mundo. Uma estrebaria não é o local de receber um descendente do rei Davi. Não é o local para receber o filho do homem, o filho unigênito de Deus. Receber uma criança que saiu da casa celestial do Pai para vir nascer numa estrebaria. Então a impressão que dá é que esses artistas e os devotos se envergonham do local onde nasceu Jesus, que é uma estrebaria, um estábulo. E ainda por cima, depois de nascido, foi colocado numa manjedoura, uma manjedoura que é o coxo, aonde os animais comem os seus alimentos, não é? Mas vejam só a ironia do destino, não é? Essa criança, Jesus, que deixou a casa do Pai, a casa celestial, para vir nascer numa estrebaria, num lugar escuro, ainda escolheu a hora mais escura da noite, né? E essa criança que nasceu, ela seria a luz do mundo. Nascida numa estrebaria, onde os pastores recolhiam os seus animais, né, para poder passar a noite, descansar, se preparar para o novo dia de trabalho, e Jesus nasceu ali. Ele que iria trabalhar por toda a sua vida servindo aos homens. E colocado numa manjedoura, ele seria o alimento espiritual de toda a humanidade. Então vejam essas discrepâncias, não é? E por que então
os devotos, né? Artistas, parecem sentir essa vergonha de que o seu Deus tenha nascido num lugar tão simples. E 25 de dezembro. Por que 25 de dezembro? Se nem mesmo os historiadores conseguiram chegar a uma data exata do nascimento do Cristo. Os historiadores do Oriente dizem que poderia ser o dia 14 de outubro. Os historiadores aqui do Ocidente dizem que poderia ser dia 13 de abril. Mas por que essa diferença de datas? Como é possível uma coisa dessa, né? A explicação é a seguinte: 40 anos antes do nascimento de Jesus, o mundo era dominado pelo Império Romano. Inclusive, dominava o local aonde nasceu Jesus, Israel, né? Galiléia, Judéia. E cada país, cada nação dominada era obrigada a aderir ao calendário utilizado pelo Império. Mas acontece então que 40 anos antes do Cristo nascer, houve uma mudança no calendário que Roma utilizava para poder acrescentar 2 meses a esse calendário. 2 meses para poder homenagear 2 imperadores, o imperador Júlio César e o imperador Augusto, cada um com 31 dias. Ora, nenhum imperador não poderia ter menos dia do que o outro, não? Então colocaram 31 dias para cada um. Como consequência, precisou tirar 2 dias do mês de fevereiro. Então, o mês 7 passou a ser julho, de Júlio César, o mês 8, agosto, ou Augustus, né? De Augusto, o imperador, e o mês 9 passou a ser o 11º mês, o mês novembro, não é mais 9, é 11. O mês de setembro não era mais mês 7, mas sim o mês 9, setembro. Né? Ora, então, como determinar a data exata do nascimento do Cristo com todas essas mudanças? E ainda para ajudar, já na nossa era, em 1582, o Papa Gregório XIII, ele incentivou para que toda a comunidade cristã utilizasse o calendário gregoriano, um calendário que veio para corrigir algumas falhas do calendário anterior. A partir daí, se perdeu tudo. Então, a data real do nascimento do Cristo depende do calendário que você usa, não é? E muita gente, não é? Na época do nascimento de Jesus, conhecia as estações pela posição do sol, porque era calor, porque era frio, não é? Não tinha não tinha um calendário como nós usamos hoje, que diariamente nós sabemos o dia e diariamente marcamos a hora que temos algum compromisso. Portanto, é mais fácil determinar hoje, né, uma data específica, mas não naquela época. Ora, escolheu-se então uma data, 25 de dezembro. Mas por que 25 de dezembro? Não poderia ser outra qualquer?
Não poderia ser 13 de abril, como alguns historiadores dizem, né, que teria sido? Ou então 14 de outubro? Por que 25 de dezembro? Bom, acontece que Roma, o Império Romano, ele era pagão. Pagão, vocês sabem, são as pessoas que têm vários deuses, né? Adoram a vários deuses. E Roma era assim, ele era pagão, um império pagão. E havia já no dia 21 de dezembro, que ia até 25 de dezembro, ocorria uma grande festa em Roma, uma festa pagã. Uma festa onde iam para Roma muitas e muitas pessoas das localidades que eram dominadas pelo Império Romano, iam para essa festa, a festa que se chamava Saturnália. Essa festa Saturnália era para homenagear todos os personagens, né, pagãos, todos os deuses pagãos, e era, na verdade, um tipo festival que começava dia 21 e ia até o dia 25, quando então se comemorava o renascimento do sol. Por quê? Porque nessa data ocorria o solstício de inverno, lá do hemisfério norte. O solstício de inverno é quando ocorre a noite mais longa, né? E depois dessa longa noite, o sol reaparece. Então era comemorado o renascimento do sol. Acontece que no ano 380 da nossa era, um imperador romano, Teodósio, ele estipulou que o cristianismo seria a religião oficial do Estado. E Roma e todo o Império Romano deveria então respeitar essa religião que era o cristianismo. E aí o Papa da época aproveitou essa data que reunia muita gente em Roma para ressignificar o renascimento do sol, como sendo o quê? O nascimento de Jesus. E com isso, a intenção dele era diminuir a influência pagã da humanidade, do Império Romano, né? Destacando que essa festa agora é para comemorar o nascimento de Jesus, e não mais o renascimento do sol. Então, desde o ano 380 da nossa era, nós comemoramos o dia 25 como sendo o nascimento de Jesus. Pois bem, mas perguntamos, tem alguma importância isso para nós cristãos? Se Jesus nasceu dia 25, dia 13, dia 14, que importância tem isso para nós? Teve um escritor espírita da cidade de Piracicaba, chamado Pedro de Camargo, e que ele assinava os seus textos, as suas reportagens
com o pseudônimo de Vinícius. E Vinícius, ele escreveu um texto em que no texto aparecia a seguinte indagação: Jesus nasceu, onde e quando? E nesse texto, Vinícius, ele procurava mostrar que para Maria de Magdala, Jesus havia nascido no dia em que ele tirou Maria de Magdala da prostituição, o dia em que tirou aquela mulher da vida devassa que ela tinha. Então, para Maria de Magdala, o dia do nascimento do Cristo era o dia em que ela se transformou e que depois de transformada, passou a seguir Jesus junto com os outros discípulos e apóstolos do Cristo. Assim como para Saulo de Tarso, Jesus nasceu para Saul no meio da estrada para Damasco. E a partir desse momento em que ele ficou cego por 3 dias por causa da luz do Mestre Jesus, ele ele mudou a sua vida, e mudando a sua vida, mudou o seu nome também para Paulo de Tarso. Não mais Saulo de Tarso, um nome hebreu, mas um nome latino, Paulo de Tarso. Então, essas questões nos levam a perguntar para nós que estamos aqui, não? Jesus já nasceu para cada um de nós? Com certeza sim. Por isso estamos aqui nessa casa de orações, viemos aqui todas as semanas para ouvir uma passagem do Evangelho de Jesus. Ora, significa que Jesus já nasceu em nosso coração, não é mesmo? Com certeza sim. Mas aí então cabe uma outra pergunta: o quanto a criança Jesus cresceu em nós? Ele ainda é uma criança? Ou ele já cresceu dentro de cada um de nós? Porque lembram, quando João Batista batizou a Jesus, mergulhou Jesus nas águas do Rio Jordão, ele disse aos seus discípulos, é preciso que eu diminua para que ele cresça. João Batista, que pregava, preparando a vinda do Messias, ele disse, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Então, Jesus cresceu em nós? E como é que Jesus pode crescer em nosso coração? Ora, para que eu ou para que nós possamos diminuir para que Jesus cresça, é preciso que cada um de nós nos tornemos cada vez mais humildes. À medida que nós nos tornamos mais e mais humildes, Jesus está crescendo dentro de nós. Então é importante, nesses dias de Natal, da grande festa que deve ocorrer no dia 25 de dezembro, é preciso que cada um de nós tenhamos em mente que o mais importante da festa que vai ocorrer não será os comes, bebes, presentes, roupas, o luxo. Não.
mas o mais importante é nos tornarmos humildes e mostrar que o aniversariante do dia, Jesus, está presente no nosso coração a partir daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos, da caridade que nós fazemos, do amor que nós mostramos ao outro, não é? É isso que nós devemos comemorar no dia 25 de dezembro. É mostrar que Jesus já está crescido no nosso coração. É claro que é muito natural que nessa data, e nós já estamos acostumados a isso, que nós reunimos os parentes, os amigos, para uma festa, para um encontro, né? E que nessa festa nós trocamos alguns mimos, alguns presentinhos, mas não precisa ser algo luxuoso, não é possível que nós procuremos exaltar o comércio. O que nós devemos procurar é exaltar o Cristo, o Jesus que está dentro de nós. Essa é a nossa função. Esta é o que se espera, isto é o que se espera do Natal com Jesus. A história do Natal, as suas pinturas, quadros magníficos, presépios, lembram que Natal é festa, não é? É festa, é paz. São essas palavras que definem o Natal. E agora, convenhamos que no nosso mundo, do jeito que está hoje, quando nós vemos homens, mulheres, crianças morrendo por causa do egoísmo, por causa da sede de poder de alguns governantes, fica difícil para nós pensarmos numa festa de alegria e de paz. Se nós verificarmos o quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas estão com dificuldade para poder colocar o alimento na mesa, fica difícil para nós pensarmos numa grande festa, não? Exaltando o comércio com tanta riqueza, tanto luxo. Jesus veio nos mostrar, quando nasceu, num lugar humilde, numa estrebaria, veio nos mostrar que tudo isso não é necessário. Luxo, riqueza, não precisamos disso para viver. Nós precisamos de humildade, simplicidade. E é isso que nós devemos mostrar na nossa festa de Natal. Tanto porque mostrar a alegria, sim, não? Mas sem luxo. Tanto porque, quando Jesus iniciou a sua vida messiânica como Messias, ele iniciou justamente numa festa, na bodas de Canaã. Foi lá que ele fez o primeiro milagre entre aspas, o primeiro prodígio de transformar água em vinho, a pedido de sua mãe. E por que ele fez isso? A sua mãe falou para ele: filho, não vamos deixar que a alegria se esvaia, que a alegria termine nessa bodas, porque os noivos iriam ficar muito tristes e chateados. Então Jesus, para não acabar com a alegria daquela festa, transformou
água em vinho. E segundo o mestre de cerimônias lá, disse que era o melhor vinho que ele havia tomado. Não? Então, meus amigos, irmãos, irmãs, o que nós gostaríamos de deixar, vamos dizer, para a mensagem do nosso Natal, é que o nosso Natal seja realmente um momento de alegria junto com as pessoas que nós amamos, nossos parentes, nossos amigos, nossos pais, nossos filhos, não é? Mas principalmente que nós devemos lembrar que a festa é para Jesus, é Ele o aniversariante do dia, e o presente que Ele gostaria de receber de cada um de nós é um minutinho em oração, é um minutinho de agradecimento pela vida que nós temos, pela saúde que nós temos. E então, que a esperança e o amor sejam ingredientes dessa festa no dia 25 de dezembro. E que o Cristo, a criança nascida simbolicamente nessa data, possa crescer no coração de cada um de nós. Um Feliz Natal a todos e muita paz. Obrigado. E assim, Jesus, aproveitando esse ambiente de paz e fraternidade, onde as nossas vibrações estão mais afloradas, nossas vibrações de paz, de amor, de concórdia e fraternidade, nós queremos doar essas nossas vibrações, Senhor, para os nossos irmãos que se encontram mais necessitados do que nós, momentaneamente. Que essas nossas vibrações possam adentrar os lares onde haja necessidade de amor, de concórdia, de saúde, de equilíbrio. Vos pedimos, Senhor, particularmente por todos os nossos irmãos espíritos que são tratados nesta casa, que as nossas vibrações também possam ser utilizadas em favor de cada um deles, sejam encarnados ou desencarnados. Vos pedimos por nós, Senhor, que possamos nós continuarmos firmes no entendimento, no aprendizado, mas principalmente, Mestre, no exercício dos seus ensinamentos que o Senhor nos trouxe, nos dando um guia seguro para bem vivermos dentro de um ambiente fraterno e próspero. Que assim seja, Mestre, com a graça de Deus.